Olá, olá, tudo bem? Como estão? Iniciando mais uma live nessa semana que foi a semana onde tivemos o Dia da Terra e também iniciou a cúpula dos líderes sobre o clima. Então aqui quem fala é Tef Castro. Eu venho através do meu Instagram para falarmos com mais pessoas importantes de sistemas agroflorestais e agroecologia. Pois bem, eu vou iniciar só dando uma introdução sobre hoje. Então eu venho fazendo lives para levar o conhecimento da agroecologia, dos sistemas agroflorestais, da produção sustentável, não é mesmo? Então a live de hoje tem o nome de Agrofloresta Agroecológica. Falaremos então sobre sistemas agroflorestais agroecológicos. A agrofloresta no caso, a agrofloresta tem todos os princípios ecológicos. A agrofloresta, então, é o melhor sistema hoje para a gente produzir sustentável, não é mesmo? Produzir alimento e, ao mesmo tempo, regenerar os ambientes. O ser humano e o seu papel, então, dentro do sistema agroflorestal. Eu trouxe esse textinho aqui porque eu queria falar só uma breve introdução. Nós estamos adaptados e também com aptidões físicas para plantar e produzir na terra. Temos mãos, pés, dedos e também a mastigação para poder, adaptação então, para poder lidar com a terra. Nós temos o quê? Nós, como tudo na natureza, não é só. Nós temos outros seres vivendo também em nossos corpos. Então, é isso que eu venho dizendo. Eu me sinto muito apta para sempre manter o cuidado com a natureza e é isso que eu quero repassar para todos e falar com bastante pessoas que estão fazendo e conseguindo cada vez mais levar o conhecimento agroecológico. Neste momento, então, a gente vai falar, eles já entraram aqui, a gente vai conversar com duas pessoas bem importantes na área. Nós vamos falar com Namastê Messerschmidt, tomara que eu tenha falado certo o sobrenome, e Mariana Teles Rocha, tá bom? Eles estão através da plataforma Agroflorestando ao Pé da Planta, é uma plataforma EAD, então, certo? Do conhecimento agroecológico. Vou falar então uma biografia brevezinha sobre cada um e depois eu peço para eles falar mais um pouco, tá bom? Namastê, Mestre Schmidt, vou falar ligeiro para enganar aqui que eu não sei falar certo a pronúncia. Educador agroflorestal, na Agroflorestando ao Pé da Planta. Ele também atua como consultor e instrutor de sistemas agroflorestais, difunde o conhecimento da agrofloresta agroecológica pelo Brasil e pelo mundo. A Mariana Teles Rocha é agrônoma e mestre também em agricultura orgânica. Trabalha com o Namastê na Agroflorestando ao Pé da Planta, uma plataforma, como eu falei, EAD em agrofloresta. Eu selecionei algumas perguntas aqui, que eu fiz um questionário ali para ver quem é que queria fazer perguntas durante a live. Algumas perguntas eu recebi e algumas eu tenho curiosidade para falar com eles. Então eu vou chamar eles aqui agora. Tararara. Aqui e aqui. Vamos lá, vamos ver se eu tô aprendendo. Enquanto eu vou chamando eles aqui, eu vou avisar que eu vou tirar os comentários para ver melhor o rostinho deles. Oi, Namastê, tudo bom? Oi, tudo bem? E aí? Boa tarde. Tudo? Beleza. Eu vou desativar aqui os comentários para ver melhor o rosto, tá bom? Tirar Tá bom. comentários. Deixa eu chamar aqui a Mariana para a gente conversar entre três. Oi, Mariana, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom, Então, Tef? Obrigada pelo convite. eu que agradeço a presença de vocês. Muito importante para mim nesse momento estar falando com vocês. Eu sou grande fã de ambos e do trabalho que vem sendo feito e também fiz o curso através da Agroflorestando ao Pé da Planta e foi muito bom. Ah, que legal. Então, eu dei uma breve introdução sobre vocês, mas eu peço que se vocês quiserem falar algo mais sobre vocês mesmos, da onde vocês vieram, de onde é que são natural e por onde estão agora. Quer começar, Mari? Pode ser. Bom, eu sou aqui de Maringá mesmo e eu tô aqui também. A gente está trabalhando com muito carinho assim na plataforma EAD que você comentou, Agroflorestando ao Pé da Planta. Hoje a gente está com um ciclo básico de sistemas agroflorestais e a gente está construindo outros cursos, né? A ideia é sempre fazer temáticas que possam ser aproveitadas não só no Brasil, como em qualquer lugar do planeta, né?
que a gente trabalha com as leis, as regras, os processos da natureza, e a natureza está em todo lugar, a gente também faz parte dela, né? Então a gente tem vários cursos por aí, ao longo da live a gente pode ir falando um pouquinho de cada um, mas hoje eu tô como sócia do Namastê na Agroflorestando. Junto com a gente tem a Fabiane, que ela trabalha na parte da comunicação, do marketing, ela que montou aquela plataforma da EAD, né, bem bonita pra gente, né, cuida de toda essa parte da comunicação, do marketing, cuida das nossas mídias, né, um trabalho que ela tem feito genial aí. E também para contribuir. Namastê. Bom, meu nome é Namastê. Muita gente acha que é só que é apelido, mas é nome mesmo. Meu pai era mais alternativo, morou no Nepal, morou na Índia. Então ele trouxe esse nome para mim, é Namastê Ganesha, né? Eu nasci no Piauí, né? Nasci no Piauí, mas foi uma viagem que meu pai estava fazendo de Recife pro Piauí. Eu nasci lá, minha irmã nasceu lá no Delta do Parnaíba, né? Cresci em Goiás, né, na Chapada dos Veadeiros, onde meu pai tinha fazendas, e aí, e aí eu fui morar no instituto, né, meu pai era uma pessoa muito diferente, aí fui fazer um curso com o Ernst, eu tinha 12 anos, né, e eu fui junto, né, e aí nesse curso eu conheci algumas pessoas que fizeram muita parte da minha vida, né, como Simara, Oswaldinho, Décia, né, e aí existia um instituto que trabalhava com a agrofloresta lá nos Chapados Veadeiros, né, que existe até hoje, chama Instituto Oca Brasil, né. Foi um dos primeiros lugares que o Ernst começou a dar curso, começou a ter cursos presenciais, né, antigamente só tinha isso, né, curso presencial, com o Ernst, e aí eu fui morar lá com 12 anos, né, e fiquei 11 anos lá, errando, aprendendo. Era um lugar muito especial, né, por exemplo, o doutor Paulo Nogueira Neto era conselheiro da OCA, então sempre ele estava lá, né, o Ernst, teve um tempo que a cada 2 meses ele chegava a ir lá, né, e foi um lugar muito bacana para mim, assim, de poder estar aprendendo, poder estar errando, né, poder estar nesse espiral de conhecimento. A gente fala que a floresta ela é uma espiral de vida, né? Como diz o agricultor Pedro Baiano, né? A melhor coisa que a gente pode fazer na vida é uma agrofloresta bem feita, a segunda melhor coisa que a gente pode fazer na vida é uma agrofloresta mal feita, né? Porque quando a gente vai recomeçar a nossa agrofloresta, nunca a gente recomeça do mesmo patamar, né? A gente sempre recomeça em outro patamar, né? Com solo com matéria orgânica, com vida, né? E esse espiral, né, ele não é só ecológico, ele é um espiral humano, de aprendizado, né? Quando a gente vai começar a agrofloresta, não é só o solo que melhorou, né? É a pessoa que passou por aquilo, por todo aquele aprendizado também, né? E a melhor forma de aprender agrofloresta é praticando, né? É fazendo, né? Fazendo curso, aprendendo, mas a prática ela tem uma importância muito grande no processo de aprendizado, né? Nos cursos a gente vive reforçando, vai faça o seu pedaço, né? Isso vai gerar dúvidas e o aprendizado ele vai acontecendo, né? Então poder estar num lugar durante 11 anos, né? Fazendo, errando, né? Para mim foi muito importante, junto com outras pessoas. E aí é isso. Depois eu fui trabalhar em terra indígena, eu trabalhei no Instituto Socioambiental dentro do Xingu, mas diretamente em 2008, 2009, né? E aí, logo depois disso, eu fui trabalhar na Coopera Floresta, né, uma cooperativa de pequenos agricultores no Vale do Ribeira, onde eu tive a oportunidade de trabalhar lá, e a partir da Coopera Floresta a gente escreveu projetos e trabalhou com projetos que levava a agrofloresta para outras regiões. A gente chegou a trabalhar diretamente com 1.000 famílias no estado do Paraná e em São Paulo, em áreas de assentamento. A gente trabalhou com 50 assentamentos, né? E aí é isso, estamos aí aprendendo a cada dia, né? E aí, trabalhar com uma coisa que você está aprendendo a cada dia é muito gostoso, né? Deve ser meio chato, né? Você trabalhar com uma coisa que já esgotou e você não consegue mais aprender. E a agrofloresta, ela não é nada disso, né? Porque cada dia é um aprendizado novo, né? Sim, eu até botei um livro aqui, ó, como foi essa semana também o dia do livro.
É um livro que eu tô lendo, iniciei, não deu tempo de ler tudo ainda, que eu tô com outros livros aqui, mas é um livro que me influenciou muito nessa questão, e falando muito sobre a conexão das plantas e coisa e tal. Até deixei aqui para quem quiser olhar e depois procurar para comprar ou pegar na biblioteca, é bem legal. Pois o que você falou é bem importante. Além do exemplo, o exemplo é tudo nessa área, não existe outro modo de mostrar melhor do que o exemplo. Na prática, como você falou, na prática, tem que ter a teoria, leitura, estudo, a prática é importantíssima, mas o que você falou é bem interessante. Ó. Você teve uma vida tanto da infância e adolescente nessa área, de ver a natureza desse modo, em conexão com a gente, que a gente é parte, né? Como você fala várias vezes em vários cursos. Eu não vou tietar aqui, mas eu sou sua fã. E aí eu já olhei muitos vídeos. Mas eu olhei muitos vídeos seus e de outras pessoas da área que falam sempre isso, né? A gente é parte, não é mais do que a natureza, a gente é parte. Muito importante isso aí. Bom, como você falou, Mariana, que você está sócia do Namastê no Agroflorestando ao Pé da Planta, eu quero perguntar para vocês dois, como surgiu o Agroflorestando ao Pé da Planta? A plataforma, né? Uhum. Acho que o Namastê pode contextualizar, né? Porque foi muito desse sonho dele, né? Um sonho antigo. Acho que ele tem um jeito especial de contar esse surgimento. Já contando junto ainda. Acho que é assim, né? A Agrofloresta ela tem uma coisa bem interessante, né? A gente vê um sentimento muito bacana, assim, né? Esse sentimento do compartilhar, né, Tiff? Por exemplo, esse trabalho que a gente fez com 1000 famílias, né? Eram 1000 famílias que estavam ali experimentando, praticando, desenvolvendo, né? E sempre houve um sentimento de um compartilhar de forma aberta, assim, né? A gente nunca tem aquele sentimento, mas eu não vou ensinar isso, porque se eu ensinar isso, sei lá, a pessoa vai aproveitar do meu conhecimento, sei lá. A gente vê que isso não ocorre, né, dentro do nosso trabalho. Né? E desde quando eu conheci a Agrofloresta, apesar de muito novo, né, com 12 anos de idade, eu tive um sentimento muito grande que era uma coisa muito importante para mim, né? Que era uma agricultura. Meu pai já vinha da permacultura, né? Teve na Austrália com os mestrão da permacultura. Mas quando eu vi o trabalho do Ernst, né? Quando eu vi a Agrofloresta, né? Da forma como ele traz, eu tive um sentimento muito bacana assim de que era isso que eu queria fazer, né? E ao mesmo tempo eu tive um sentimento de que eu tinha vontade muito grande de compartilhar isso, né? Eu dei meu primeiro curso de Agrofloresta, eu tinha 14 anos de idade, né? Foi um curso bem interessante para uma comunidade em Teresina de Goiás, né? Junto com outro agrofloresteiro, chama Rodrigo, né? Mas e esse sentimento de você compartilhar o conhecimento é muito bacana, assim, né? E a gente aprende muito quando a gente está ensinando, né? Porque a gente coloca o que a gente acha que sabe que tem em questionamento, né? Então, quando a gente compartilha, a gente aprende muito, né? Eu tive a oportunidade de estar com grandes pessoas, né? Como o Nelson, né? Lucilene, que era os coordenadores da Coopera Floresta, Oswaldinho, né? Então, teve várias pessoas que contribuíram muito na minha vida, Mariana agora, né? Então, acho que eu sempre tive esse sentimento de querer compartilhar, né? E aí, bom, já vinha dando os cursos, né? Durante um tempo eu fiquei muito tempo focado na Coopera Floresta, né, nos projetos, mas logo quando eu acabei me desvinculando, isso mais no final de 2016, eu fui dar curso, e aí fui para vários lugares, né? Muito aqui no Brasil e fora do Brasil também, né? A gente foi bastante para a Ásia, para a Austrália, para o México, para alguns países da Europa e tal. E aí eu sempre vinha pensando assim, mas e se a gente fizesse, mesmo antes da pandemia, né? Se a gente fizesse alguma coisa que as pessoas pudessem assistir, né? Que pudesse ir mais longe, que de repente a pessoa não precisasse se deslocar, né? E aí vem sempre as dúvidas, né? Mas será que é bom? Será que é bom aprender agrofloresta por uma tela, né? E aí várias dúvidas, né? E aí a gente acabou se organizando para isso, né? Porque a Mari tem também uma forma muito bacana de organizar e vamos e vai, né? Aquilo que, sei lá, eu estava pensando em fazer, mas não, então vai ser assim, aí organizou e foi, né?
E aí, no meio do caminho apareceu a Fabi, né, que tem muitas habilidades, né, de tornar isso visível, acessível, né, para as pessoas, de colocar nas plataformas, né. Então esse consórcio, né, se fosse eu sozinho, talvez seria como um cacau no meio do aberto, né, ia pegar muito sol, ia dar vassoura de bruxa, né, não ia dar certo. Mas aí quando você faz um consórcio, né, e um complementa o outro, e aí um protege o outro, aí dá certo, né? E aí, e aí acabou surgindo isso, né? A gente tem achado muito bacana, né? Eu falo muito assim que, imagina se quando eu tivesse começado a fazer agrofloresta, eu tivesse a oportunidade de fazer um curso desse, né? De poder, porque são muitos detalhes, né? A gente vai lá e faz um curso presencial, e no dia seguinte a gente já esqueceu um monte, né? E aí na hora que a gente vai plantar, não, mas que inclinação exatamente que era a mandioca? Não, mas a semente de árvore era na ponta da mandioca, mas aonde exatamente, né? Aí a gente acaba fazendo errado. E aí imagina um curso que você possa, não é porque é a gente que organiza o curso, a gente que faz o curso, mas imagina um curso que, sei lá, a gente possa ficar voltando, né? Porque as dúvidas elas vêm, né? Quando a gente pratica, vem mais dúvida ainda, né? Então um curso onde a gente possa ver e aí rever e rever, e quando a gente rever, muita gente vê coisas que a gente não viu da primeira vez, né? Então acho que tem bastante, não é querendo vender curso, né? Tem bastante vantagem, né? Até a gente mesmo, quando a gente se pega assistindo, né, Mário, as aulas, a gente acaba até aprendendo muita coisa, né? Quando eu estava escrevendo esse livro também, né, junto com o Nelson e com outras pessoas, né, o Agroflorestando, o Mundo Chacon Trator, a gente viu que esse processo também ele aconteceu muito, né? Quando a gente vai vendo, vai revendo, né? E a gente já fez um pouquinho, e aí assiste de novo, né? Isso acho que é uma ferramenta bem bacana, né? E hoje está indo para o mundo, né? O ciclo básico tem legenda em inglês, né? Então tem várias pessoas no mundo assistindo também, né? E aí, acho que a Mari tem alguma coisa para compartilhar, tem o que compartilhar também. Não, na verdade, é o contrário, né? A oportunidade é toda nossa, né, Lamas? Que a gente aprende demais aí com você na Agroflorestando, né? Tenho certeza que posso falar pela Fabi também. É super ao contrário, assim, a honra é toda nossa aí de estar construindo algo coletivamente com você. E aí, assim, eu vejo que isso é muito importante, né, Tef? Que essa possibilidade, não só pela pandemia, né, mas essa possibilidade de capilarizar, e a gente tem trazido também uma proposta de acesso muito democrática, né? Porque quando você vai num curso presencial, tem a inscrição do curso, tem deslocamento, tem toda essa questão. E que não, eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu jamais vou achar que um curso EAD de agrofloresta vai substituir um curso presencial. Mas eu acho que também não é dispensável. Eu acho que o curso EAD complementa muito por conta das coisas que o Namastê trouxe, né? De você poder voltar sempre. E eu vejo que tem sido muito especial, assim, poder trazer isso de uma maneira democrática e pensar vários temas, né? Pensar o semiárido, né? E quantos países tem região semiárida, né? Tem em todos os continentes um pedacinho, seja ele quente, seja ele frio. Todos os continentes têm um pedacinho semiárido para compartilhar dessa experiência com a gente, né? As regiões tropicais também, tem vários continentes que tem um pedacinho tropical ali para construir sua agrofloresta a partir desse olhar tropical. Regiões temperadas também, tanto para cima quanto para baixo, a gente encontra países que vão compartilhar desse conhecimento, dessa especificidade, né? Cada lugar com as suas plantas, né? Porque a gente não vai passar uma receita de agricultura, né? Igual a gente está acostumado, tanto no convencional quanto no orgânico. Aplique 100 gramas disso, aplique 20 metros cúbicos daquilo, né? Use tal composto, né, tal calda, ou tal agrotóxico, né? A gente tenta trazer os processos, né? Quais são as formas que a natureza trabalha para construir mais vida de qualidade e quantidade.
né? Como que a natureza, ela mesma faz a agricultura, né? Que ela é a mestre, né? Então, as plantas que a gente trabalha para se alimentar, para comercializar, né? Elas vêm da natureza, igual a gente. E aí, como é que o pé de laranja faz para plantar um pé de laranja? Como é que um pé de jatobá faz para plantar um pé de jatobá, né? Então a gente observa, e aí o pé de jatobá está sozinho, ele está só num jatobazal só, né? Ou ele está em conjunto com várias outras espécies. E o que faz esse conjunto dar certo, né? São os estratos, é o tempo sucessional ali da sucessão vegetal, da sucessão ecológica, né? Então a gente traz os princípios da agrofloresta no curso, justamente para as pessoas construírem essa autonomia de tomada de decisão. Claro que a gente traz um primeiro croquis de pitaco, né? Que geralmente daí a gente está implantando ali no sítio do Namastê ou no sítio de um parceiro nosso, professor parceiro, né? Que é um primeiro pontapé para a pessoa observar aqueles princípios na prática, né? Mas a gente reforça sempre a questão do princípio para justamente ter essa autonomia da tomada de decisão e a pessoa construir seu caminho do conhecimento, né? Sim. Como vocês falaram, os dois falaram essa questão. Não é substituir o presencial, mas é muito importante essa plataforma para aprimorar toda a parte teórica e na hora que for para a prática, você já está com tudo fresco na mente, né? É muito importante. Eu sou prova disso que eu fiz. Enquanto eu estava fazendo o curso pela plataforma, eu estava utilizando na horta do meu avô. Então, eu fui fazendo teoria e prática. Todo mundo acha que vai fazer. Normalmente tem um cantinho onde pode colocar em prática, né? Enquanto está fazendo o curso. E a pandemia dificultou para a gente ir longe, mas pelo menos dá para dar uma maneira de você fazer a prática. E futuramente, sim, fazer os presenciais, que aí vai ser mais interessante. Pois bem. Vou perguntar separadamente, mas é quase a mesma pergunta, tá? Namastê, quando deu a vontade de seguir sempre nesse sentido de agrofloresta? Como você falou que foi desde cedo, não deu aquela vontade de ser latifundiário nunca? Pergunta idiota. Sim, mas olha só que interessante, né? Então, meu trabalho sempre, sei lá, quando eu tinha 12 anos, eu fui trabalhar na Oca, né? E morar na Oca, né? E trabalhar na Oca. E aí sempre, sei lá, me apaixonei nessa forma de fazer agricultura, né? Que é uma maluquice, né? Que você está produzindo e tá deixando a terra melhor, né? A terra está ficando cada vez mais forte, né? Esse caminho inverso do que se faz hegemonicamente hoje, né? Onde se pega terras boas e se transforma em terras degradadas, né? A gente pega a floresta e transforma em deserto, né? Esse é o caminho que faz a agricultura hoje em dia, né? Hegemonicamente. E a agrofloresta ela faz esse caminho inverso, né? A gente pega áreas degradadas, né, e transforma em áreas recuperadas, áreas com solo bom, com rios voltando a correr, com a mudança de paisagem, né? E para mim a técnica ela sempre foi muito apaixonante, assim, né? E era isso, eu achava que, sei lá, que tinha que levar isso para todo lugar do mundo, que de repente, sei lá, a Cátia Abreu conseguiria fazer e o Vlário Maggi também, né? Mas foi muito bacana na minha vida, né? O momento que eu conheci a Coopera Floresta, né? Essa cooperativa no Vale do Ribeira. E a gente viu agricultores fazendo isso, né? E não só fazendo, mas se organizando, comercializando, vivendo disso, né? A Coopera Floresta é uma cooperativa de agricultores agroflorestais, né? Quando eu estava lá, por exemplo, a partir do momento que o agricultor ele começa a fazer agrofloresta, né? Toda a sua produção ela tem que ser feita em agrofloresta. Não pode mais vender um feijão de queimado, um feijão sem matéria orgânica, sem diversidade, sem árvore, né? Toda a sua produção, existia um conselho de ética, né, que rodava as áreas. Eu participei de várias rodadas de conselho de ética para observar se realmente toda a produção das famílias estavam vindo de agrofloresta, né? E aí porque até então, né, por exemplo, a Oca era um lugar onde tinha muito recurso, né, onde a gente estava ali experimentando, fazendo, né, mas quando eu fui para a Coopera e vi isso como uma coisa real, né, onde as famílias não só estavam plantando, mas estavam vivendo, estavam se organizando, né,
tem vários estudos, tem muita coisa, tem muita história interessante na Coopera Floresta, né? A questão da renda, onde as famílias, antes quando viviam da roça de derruba e queima, né? Aquela roça onde a gente derruba a floresta, queima e faz roça, né? Roça de toco, roça de coivara, né? E as famílias tinham uma renda de 0,3 salários mínimos por mês. E a partir do momento que elas começam a fazer agrofloresta, essa renda vai para 2 salários mínimos por mês, né? Então aumentou muito a renda das famílias, não só a renda, né? Elas começaram a produzir diversidade, eles plantavam só milho, abóbora, feijão, um, dois, no máximo 3 produtos, né? E aí vendia isso e tinha que comprar o rancho todo, né? Tinha que comprar o açúcar, tinha que comprar a verdura, tinha que comprar. Então hoje, com o sistema diverso, não só aumentou a renda, mas como elas quase, por exemplo, tem até um agricultor que ele fala, antigamente meu rancho eu pagava, sei lá, quase R$ 300 de rancho por mês, né? Hoje o meu rancho, a minha compra no mercado, né? Hoje em dia minha compra no mercado é de R$ 50 por mês, né? Então não só aumentou a renda, mas como diminuiu o gasto também, né? E aí vários outros resultados ambientais, de mudança de paisagem, né? Rios voltando a correr, né? E tudo isso vindo junto com a agrofloresta, né? E a gente está falando aqui de resultados econômicos, ambientais, né? Mas a gente vê vários outros resultados, né? Como o Pedro Baiano fala, tem um vídeo, o primeiro vídeo que eu vi da Coopera Floresta, um vídeo que fizeram em 96, né? Que o Pedro Baiano fala assim, antes é como se a gente estivesse indo contra Deus, né? Quando a gente fazia agrofloresta de derruba e queima, né? É como se a gente estivesse tentando nadar contra o rio, né? E hoje quando a gente faz agrofloresta é como se a gente estivesse indo de favor ao rio, né? Então muitos agricultores relatam isso, né? A forma de eu me relacionar com a família, né? Com a minha companheira, com meu companheiro, com meus filhos, né? A gente vê que a agrofloresta ela mexe nisso também, né? Quando a gente trabalha com sistema monocultural, né, a gente vive relações mais monoculturais, né? Quando a gente trabalha com um sistema diverso, né, essa diversidade ela entra para dentro das nossas vidas também, né? E a gente Verdade. vê muito, né, uma mudança na saúde das famílias, né? E não é só porque estão se alimentando melhor agora, né? Acho que esse sentimento de estar fazendo uma coisa boa, né? De estar melhorando o ambiente, de estar plantando árvores, de estar fazendo rios voltarem a correr, né? Isso gera uma autoestima muito grande, né? Sim, melhora o todo, né? Melhora o todo. E Mariana, você sempre seguiu essa linha de pensamento agroecológico? O meu foi super engraçado, né? Porque eu fiz agronomia, né, na universidade. E aí, conforme eu ia entrando, saindo das matérias básicas e entrando nas matérias mais de agricultura, né? Eu ficava observando que o pessoal sempre ficava tentando tapar o sol com a peneira, né? Com os insumos. Por que não tem minhoca no chão? Porque tem muito adubo químico, muito adubo sintético, tem agrotóxico, né? Então daí tem que passar o subsolador para descompactar, né? Mesmo com plantio direto aqui no Paraná, tudo mais, né? Que é uma pouca matéria orgânica, né? Depois que a gente conhece a coberturinha nota 10 da agrofloresta, a gente vê que é só um negocinho ali, mas melhor que nada, né? Tem as escalas do péssimo até o menos pior, né? E aí eu sempre fiquei bastante inquieta, tal. Fui fazer daí eu fui fazer um estágio na Embrapa Agrobiologia, que tem bastante pesquisadores, professores e colegas daí, estagiários e técnicos que trabalham com a parte da agricultura orgânica. Tem uma fazendinha agroecológica lá que tem acho que 25 ou 30 anos, 40 anos, não me recordo agora. Tem bastante jornada já de bastante pesquisa. Já gostei mais do que eu vi na universidade, mas minha chave virou mesmo quando eu fiz um curso de agrofloresta com o José Ferreira, né, que ele é um agricultor agroflorestal ali de Paraty. A gente estava lá na Serra, ali na divisa com Minas Gerais, e aí eu conheci a agrofloresta. Aí para mim virou a chave, e aí depois que eu me formei, eu fui morar 2 meses lá com ele. Aprendi a fazer agrofloresta com ele, e aí depois nunca parei de correr atrás do conhecimento, né? E aí, quando eu voltei para Maringá, depois de eu fazer o mestrado em agricultura orgânica, eu tive a oportunidade de fazer um curso com o João, e depois outro curso com o Namastê, e depois outro curso com a Ernest, lá na fazenda do Eduardo e da Gabi, lá no Terra Planta, né? E aí foi que eu caí de cabeça mesmo e nunca mais quis saber de outro tipo de agricultura, né?
Agrofloresta agroecológica realmente assim, é uma forma de produzir que você não tem nem como explicar. Quando você começa a fazer, você vê a sua área andando para frente, né? Você consegue ocupar outras áreas que você estava patinando, seja no convencional ou no orgânico, às vezes você está patinando ali para ocupa um espaço super pequeno. Já na agrofloresta você consegue expandir nas áreas, porque você caminha na sucessão, né? Você melhora a sua área, e daí a hora que acaba, você fez o giro, e se você ainda trabalha com hortaliça, você pode voltar e refazer tudo de novo numa terra preta, fofinha, né? Você não precisa nem bater muito o solo para produzir o alface, a rúcula, produzir o feijão, produzir as coisas que a gente come, que é da clareira da floresta, né? Que eles precisam de solo estruturado, nutriente, água no solo, né? Água irrigada, né? Água no solo. E tudo isso é porque tem árvore, tem lignina, tem abundância, né? Então, depois que você entra nesse planeta novo, né? Não tem como voltar para trás, né? Não tem como ter dúvidas de que isso é uma das melhores formas de se fazer agricultura e que a gente tem a certeza absoluta que em todos os lugares do planeta a gente pode fazer essa agricultura, né? Vocês resumiram bem aquela frase, né? A cabeça que abre, mas que a mente que abre não se fecha mais. Não tem como você retroceder depois que você entende que funciona, né? Não tem como. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. No curso trata de biomas, meu sítio é no Cerrado. Tem como no Cerrado? Uma pergunta. Legal. Eu cresci no Cerrado, né? No Chapada dos Veadeiros. Eu não tenho dúvida de que tem como, né? Não só tem como, mas é extremamente necessário, né? Eu que cresci no Cerrado, é muito triste voltar e ver rios que eu nadava, que eu brincava e hoje são secos, né? São secos pela agricultura que se pratica lá, né? E acho que assim, né? Isso que a gente fala, que a floresta não é uma receita, né? Não é uma receita que a gente está fazendo lá na Coopera Floresta, né? Não se pode fazer em outro lugar, né? São princípios, né? São ideias, né? E uma vez entendidos esses princípios, né, a gente consegue adaptar, trazer para a nossa realidade, né? Como diz mais uma vez o Pedro Baiano, né? A gente cita muito o Pedro Baiano porque, sei lá, uma parceria antiga, era vizinho dele, meu sítio era na frente da casa dele, trabalhei na Coopera Floresta, né? E o Pedro fala assim, a agrofloresta é a cara do dono, né? E o dono não é só a pessoa, né? A dona, né? A dona é o solo, é o clima, né? Então nenhuma agrofloresta ela é igual à outra, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto, né, onde a gente trabalhou no assentamento Mar do Lago em Ribeirão Preto, e a gente trabalhou diretamente com 80 famílias, né? E quando a gente chegou no assentamento, com 500 famílias, e a gente discutiu como é que a gente vai fazer, né, para que todas essas famílias façam agrofloresta, né? E para que o lote inteiro dessas famílias vire uma agrofloresta, né? E aí, talvez a nossa vontade era chegar com um baita projeto, né, que implantasse tudo de uma vez, com muito recurso, né? Só que não tinha recurso que chegasse para isso, não tinha equipe técnica, né? Então a melhor estratégia que a gente falou que a gente poderia fazer, né, é plantar uma sementinha de fé, né? E o que é essa sementinha de fé, né? Foi um módulo, a gente implantou um módulo, a gente tinha recurso para isso, né? Esse módulo ele custava mais ou menos R$ 1.000, né? E aí a gente plantou 500 metros quadrados por família, né? Na mesma época do ano, né? O mesmo recurso, o mesmo técnico que trabalhava lá, né? A mesma irrigação, a mesma adubação, o mesmo solo, o mesmo clima, né? As agroflorestas eram totalmente diferentes. Muitas vezes tinha cerca, você tinha uma agrofloresta aqui e outra lá do outro lado da cerca, e era totalmente diferente, né? E o que fez ela ser diferente, né? São vários fatores, né? É a aptidão da família, é o tempo que a família dá, né? Travou um pouquinho. Travou para você também? Travou. Vamos ver se volta agora. Vai voltar, vai voltar. Tá girando. Enquanto isso, deixa eu ver. Eu acho que tem 2 perguntas aqui. Deixa eu ver. Mas falando, a gente pode continuar nessa questão do cerrado, né? Sim, por favor, por favor. Eu acho que
Eu acho que é só assim, a gente olhar para os princípios. Acho que tem que convidar o Namastê de novo, que ele caiu. Vou convidar ele aqui. Pode falar, A Mariana. gente tem que olhar para os princípios e a gente sabe que tem a época da seca no Cerrado. Então, quais estratégias de eu garantir a matéria orgânica no ano todo, já que as espécies elas vão dar uma travadinha, né? Mas assim, quanto mais matéria orgânica, melhor. E a matéria orgânica gerada no local, porque não é só uma questão de gasto, né? Porque a gente gasta muito trazendo uma matéria orgânica de fora. E aí, Namastê, voltou. Voltou. Só queria mudar de lado, eu tava daquele lado de lá, agora eu tô do lado de cá. Mudou só de lado. Revezou um pouco, né? Caiu, a internet caiu. Mas você estava falando da questão do cerrado, né? Aham, sim. Não, e aí a gente via que as agroflorestas eram totalmente diferentes, né? E é isso, né? A agrofloresta é a cara do dono, né? É a cara da dona, né? Então, acho que é isso que a Mariana estava trazendo, né? De se adaptar à realidade, né? No Cerrado, a matéria orgânica ela é extremamente importante. Em todo lugar ela é importante, né? Mas no Cerrado ela é extremamente importante, que é como a Mariana falou, né? A gente tem um período seco. Nas Chapadas a gente tinha 5 meses chuvoso, né? E aí 7 meses de seca, né? Então a matéria orgânica ela é extremamente importante para essa situação, né? Porque a matéria orgânica, a Mariana deve ter falado isso, ela é a nossa irrigação, né? Sim. Fica muito, tá, mas fica muito seco. E a gente fez umas ilhas de fertilidade, né? Juntou muita matéria orgânica e fez umas ilhas, triturou eucalipto, tudo matéria orgânica. E aí tem uma foto que a gente usa muito, né? Que a gente pegou um pouquinho de terra fora da ilha, onde não tinha matéria orgânica, e um pouquinho de terra com matéria orgânica, né? E aí uma do lado da outra, e você tem uma terra que virou uma poeira, assim, seca. E na terra onde tinha matéria orgânica, a terra molhada, né? Extremamente molhada, né? E, e aí, só que choveu, a mesma quantidade que choveu fora da ilha, choveu dentro da ilha, né? Só que dentro da ilha você tinha um sistema, primeiro, com muita capacidade de guardar essa água, né? Porque a terra com matéria orgânica vai criando vida, e aí toda a vida come e caga, né? E aí vira a terra, fica toda empelotadinha, toda porosa, né? E a terra porosa, né? A água que cai, entra, infiltra, né? Então, guarda mais água, né? E perde menos água, né? Porque a matéria orgânica é como se fosse um telhado. Então a terra vai transpirar menos, né? Então, a gente fala que cobrir o solo é irrigar o solo, né? Então, no Cerrado, né, onde eu cresci, a gente via que era de extrema importância, todo lugar é importante, mas lá era muito importante Sim. cobrir muito bem o solo. Sim. Eu peguei também umas perguntas que colocaram ali, que eu perguntei quem queria fazer perguntas no Story. Aí veio uma pergunta aqui, como alterar as formas de produção? Ixi, vou fazer Essa que nem pergunta da transição, né? Geralmente as perguntas mais difíceis deixa pra mais. Não tô brincando. Claro que não. As batatas quentes. Será que a pessoa está perguntando do sistema agroalimentar todo ou fazer a transição, na sua terra, né? Fazer a transição mesmo na terra. Isso aí é muito engraçado que eu aprendi com o Namastê, né? Porque a gente que descobre agrofloresta, a gente fica querendo tacar agrofloresta em tudo quanto é lugar numa área gigante, né? E aí, só que eu acho que é a forma mais fácil de desistir da agrofloresta, se você fizer isso, né? Você vai estar aprendendo, então você vai fazer erros catastróficos, assim, de não ter entendido direito os princípios e tal, e as técnicas, e aí você vai errar em grande escala, né? E aí você desanima em grande escala. Agora, se você fizer 1 metro quadrado, 10 metros quadrados, 100 metros quadrados de agrofloresta, né? Sua primeira agrofloresta, a minha primeira agrofloresta que eu fiz meio junto com a Amanda, virou um carrapichal. Imagina se eu tivesse feito 1 hectare de carrapichal. Foi 5 por 10. E eu já fiquei super estressada com aquele carrapichal, né? Mas eu tava estressada comigo, né? Porque quem planta miserê, colhe miserê, né?
e nas épocas certas, os consórcios certos, né? Plantei no final de fevereiro, nem parece que foi na agronomia, né? É a pressa, né, de fazer, e não, eu faço irrigação, daí vai dar certo, né? Então, eu acredito que um aprendizado que o Namastê traz muito é ir com calma num pedaço pequeno, respeitando a lógica da natureza, né? Plantar na época certa, com os consórcios certos, da forma certa, né? Se planejar, né? E eu acho que isso anima a gente para fazer a transição e observar a acertação, né, dos agrofloresteiros que têm experiência. Então, tipo, tem coisas que a gente só vai aprender realmente quebrando a cara, mas tem coisas que não precisa, né, porque outras pessoas que antecederam nossa experiência, elas já fizeram esse aprendizado. Então, outra coisa que a gente tenta trazer muito na agroflorestação ao pé da planta é isso. Quais são esses aprendizados, essa acertação para animar as pessoas, né? Para não ficar tipo, vamos continuar sendo pesquisador, experimentador, né? Mas vamos também colher os frutos da acertação, né? E aí a gente tenta fazendo um pedaço pequenininho, começa de boa, né? Né, Namastê? Sim. Eu acho que tem várias formas de transições também, né? Tem aquele pessoal que está na cidade e aí quer fazer alguma coisinha no seu quintal, no seu jardim, por vários motivos. Alguns para ter alguma coisa para comer, para ter alguma coisa para vivenciar, né? Para aprender agrofloresta. Outros querem começar a fazer para ser escolinha, para quando comprar um sítio, né? Vender o apartamento, vender a casa, comprar um sítio, já ter passado pela escolinha, pelo menos, né? A escolinha da agrofloresta, como diz o Oswaldinho, né? A melhor escolinha que tem é 1 metro quadrado, né? Que a gente fica ali praticando, né? Então acho que tem várias formas de transição, né? E acho que sempre também pensar do simples para o complexo, né? Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que faz uma horta do deserto, né? O que é a horta do deserto? Aquele que faz alface aqui, outra acolá, né? E entre uma alface e outra é um deserto, né? Esse é o padrão, né, do mundo. A gente vai para as Europa, é horta do deserto, vai para a Austrália, é horta do deserto, né? Então uma pessoa que faz horta do deserto, né? Que tem um pé de couve aqui e outro lá, e entre as couves é um deserto, né? Se de repente ela, por exemplo, conssocia, né? Traz os princípios do consórcio, né? Que é o princípio da classificação. Então, por exemplo, eu coloco o brócolis, e aí junto com o brócolis eu coloco o alface, porque o alface e o brócolis são de estratos diferentes, né? Como, por exemplo, a pessoa que planta café, né? E a pessoa que planta café, por exemplo, se ele planta abacate junto, né? São indivíduos de estratos diferentes, né? E vão estar a raiz também, né? O que tem para cima tem para baixo. Então, o abacate vai estar em superfície diferente do café, ciclando nutrientes diferentes, protegendo o café da sombra, né? E está aumentando a rentabilidade, né? Porque em vez de ter só café, agora você tem abacate também. Em vez de ter só brócolis, agora você tem brócolis e alface, né? Então, por exemplo, uma pessoa que faz brócolis do deserto, se ela começa a consociar esse brócolis, ela já vai começar a ter um monte de vantagens, né? De maior produtividade, de um ambiente melhor, né? De um controle biológico melhor, né? Porque quando a gente traz a planta para um sistema orgânico, né? Orgânico em termos de organismo, né? Porque a agrofloresta para a gente é um sistema orgânico, né? Porque ele trabalha com o organismo, né? Então você tem os estratos, né? E cada um está fazendo uma função, né? O cajá-mirim tá indo lá embaixo buscar um nutriente que o café não consegue acessar e dando incondicionalmente para o café, né? E aí com abacate, com essa cooperação, né? Que existe na floresta, né? Que existe nos padrões de orgânico, né? Nos padrões orgânicos, padrões de organismo, como o coração que bombeia sangue para o corpo inteiro, o pulmão que faz a sua função, os rins, né? Cada um fazendo a sua função, né? Então acho que é isso, indo do simples para o complexo, né? A gente começa a consociar, a gente começa a cobrir o solo, né? A cobertura do solo traz um monte de vantagens, né? A gente fala que só cobrir o solo, né? Tem o livro do Fukuoka, né? A Revolução da Palha, né? Só de cobrir o solo já é uma baita revolução, né? Por exemplo, no Mário Lago, né? O assentamento Mário Lago em Ribeirão Preto, né? Muitas famílias passavam pelo Zaqueu, pela Jesuíta, pelo Paraguai, e falavam assim, agora a Jesuíta tá doida, porque ela tá plantando árvore no meio da horta. O Zaqueu endoidou mesmo, tá plantando fruta misturado com árvore. O Paraguai tá loucão, tá derrubando bananeira para cobrir o solo, né? Mas mesmo as famílias que falam isso, né, que olhavam com uma descrença para aqueles que já faziam floresta, começam a querer cobrir o solo, né? Porque só de cobrir o solo já é uma revolução imensa, né? Por exemplo, uma grande vantagem, né? A cobertura do solo faz segurar o mato, né? Porque na agrofloresta muitas vezes a gente tem que entender isso, né? Entender os porquês, né?
Por que que o mato vem? Né? Se o mato vem, ele tem um motivo de vir, né? Porque a terra descoberta é como se fosse uma ferida. E a natureza vai cobrir aquela ferida com alguma coisa, né? Então vai vir um carrapicho, vai vir um picão, vai vir uma tiririca, o que a gente chama de mato, né? Mas se a gente faz uma coberturinha muito bem feita, que é como se fosse um band-aid naquela ferida, né? O mato não vai vir, né? Então, cobrir o solo, segura o mato, traz umidade, como a gente falou, traz fertilidade, né? Traz uma série de vantagens, né? Então, só uma pessoa que fazia uma horta do deserto, de repente ela começa a fazer uma horta onde está cobrindo o solo, onde usa os consórcios, né? Isso já são dois passos imensos, né? E aí, de repente, ela começa a cobrir o solo. Ela começa assim, não, mas se eu cobro o solo, eu tenho que ir lá bater no aras de cavalo, né, para ver se ele me dá um pouquinho de serragem com cocô de cavalo. Então, sei lá, tem que ir uma serraria com meu Fiat Uno, ou então com minha caminhonete, encher a caçamba ou o porta-mala ou um carrinho de mão para pegar a serragem, né? Eu tenho que buscar a matéria orgânica lá fora, então corto o quintal do vizinho, né? No Mar Lago foi engraçado por causa disso, o pessoal começava a brigar por causa de matéria orgânica, né? De repente começa, posso roçar seu quintal para buscar matéria orgânica, né? Então vem essa ideia, para cobrir o solo, eu vou buscar a matéria orgânica, né? Só que é um outro ponto muito importante, né? A gente entender que essa matéria orgânica, ela é melhor quando ela é produzida localmente. Localmente, né? Porque não é só a matéria orgânica que se gera. Quando a gente poda uma árvore, né, e essa árvore cobre o solo, não é só aquela matéria orgânica, né? Existe uma série de interações que acontecem ali naquele momento, né? É o descarte de raiz, né? Porque você tem a raiz do sistema radicular é proporcional à copa. Quando você diminui a copa, ela diminui o sistema radicular, né? São hormônios de crescimento. Quando você poda uma árvore, ela rebrota, né? Ela começa a emitir hormônios de crescimento para as outras plantas, né? Então existe uma série de interações que acontecem quando a gente poda uma árvore e essa matéria orgânica ela é produzida localmente, né? A gente fala, né, que a gente planta árvore, não é porque a gente gosta de árvore, né? Não é um gostar à toa, vou plantar árvore porque a árvore é bonitinho, né? É porque a árvore ela tem uma função na agricultura, né? A árvore ela é uma bomba de nutriente, ela vai lá embaixo e busca os nutrientes, né? Traz para cima, faz essa ciclagem, a madeira tem lignina, né? E a gente poda e a terra fica boa de novo, né? Porque o processo contrário, a gente vê, né? A gente parou de fazer uma agricultura com árvore, né? Expulsando as florestas, né? E plantando plantas só de raiz superficial, milho, soja, cana, né? E essas árvores não conseguem, você expulsou o mecanismo de ciclagem do nutriente, né? E essas plantas não conseguem ciclar o nutriente. E a gente tem um empobrecimento no solo, né? Que cada vez é maior. Estamos transformando os lugares em desertos, né? O nosso Paraná, que era tão bonito, com tanta floresta, né? Com terras tão boas, né? Em Maringá, Londrina, Cascavel, o pessoal ia derrubando. Isso aconteceu não só no Paraná, no mundo inteiro, né? A gente está transformando em deserto, né? E aí a gente começa a trazer a árvore para a agricultura, não porque a gente gosta de árvore, e a gente gosta muito de árvore, né? Mas é porque a árvore ela tem uma função na agricultura, né? Sim. Aproveitar, deixa de você estar falando desse assunto e vamos fazer um merchandise agora. Dizer para nós quais os cursos que estão disponíveis hoje na Florestando ao Pé da Planta, para quem quiser se inscrever e fazer os cursos. Legal. A gente tem o ciclo básico, e a gente chama de ciclo básico porque tem uma metodologia por trás dele, que é uma lógica de pensamento e de aprendizagem, né? E essa lógica, às vezes, a gente até fica com dúvida, né? Será que é melhor mostrar a prática e depois mostra os princípios? Porque daí a pessoa vai olhar para os princípios com outros olhos, né? Ou será que a gente traz os princípios primeiro e depois apresenta a prática para ela conseguir compreender por que a gente está fazendo daquele jeito? Né? Mas no final, já que é gravado, a nossa sugestão é reassistir, né? Depois que você passa você volta para o outro, né? Então, no ciclo básico, o que a gente traz? E a gente traz os princípios da natureza e como que a gente encaixa, como que a natureza faz agricultura, né? A gente responde essa pergunta ou tenta responder, né? Com o conhecimento que a gente construiu até hoje, trocou, né? E observou a natureza. Depois a gente... eu entendi como a natureza faz agricultura. Agora, como que eu posso fazer essa agricultura na minha realidade? Então, um planejamento, né? O módulo de planejamento nesse ciclo básico das agroflorestas agroecológicas, né? Então, o que eu tenho que considerar?
meu contexto, quem que é meu mercado consumidor, o que que eu vou fazer com a minha produção, é só para eu me alimentar, é para eu escoar, para onde que eu vou escoar, é para minha região, vou mandar para longe, qual que é o perfil do meu consumidor, qual que é o meu clima, qual que é o meu solo, qual que é o meu contexto, né, o que que eu tenho na minha vizinhança de semente, de mudas, né, como que eu posso me organizar com meus vizinhos, né, toda essa parte de planejamento, né? E aí passa para aquela tabela. O Namastê desenvolveu essa tabela para a gente conseguir visualizar o filme da agrofloresta, né? Que a gente vai do dia zero até mais de 30 anos, né? Que a gente planta tudo junto no dia zero, né? Se a gente quiser fazer um sistema sucessional. Então, daí naquela tabela tempo extrato, para a gente ver se não tem buraco de produção, ou seja, que a minha agrofloresta vai ser sempre produtiva, né? Para eu não ter que começar ela de novo. E também para ver se não tem buraco na produção do alimento, do rebanho do solo, né? Que é o plano da matéria orgânica no sistema, né? Que é muito, muito importante. O que vai produzir matéria orgânica no primeiro trimestre, o que vai produzir com 1 ano, com 3 anos, com 30 anos, né? E aí depois que a gente faz o croquis, a gente mostra os detalhes. Cada espécie tem uma especificidade, tanto em si quanto naquele local. Se o meu terreno é face norte, então eu vou inclinar minha mandioca para tal lado, né? Mas é importante sempre inclinar a mandioca por causa disso, daquilo. Aí você planta ela de tal forma. E aí você vai colocar a muvuca em tal lado da bananeira, por causa do sol da manhã. Então são vários detalhes das plantas específicas e das plantas em relação umas com as outras, no sistema da agrofloresta. Né? E aí também o Namastê traz algumas experiências ali da Coopera Floresta, tudo mais, né? Um pouquinho do que já tem feito em relação a isso, né? E aí a gente está preparando um curso de semiárido, né? Que a gente gravou em fevereiro com o Vilmar Silvanetti, com a família, né? A gente também está preparando um curso de Ecologia Florestal e Agrofloresta, que a gente filmou com o Dr. Walter Stenbock, né, que é um grande agrofloresteiro e que ocupa seu espaço nessa parte acadêmica, né, nessa parte técnica, com bastante profundidade, ele traz vários detalhes importantes. E também depois a gente também está trabalhando um curso para lançar de horta-floresta, né, focando basicamente naquela realidade da pessoa que sempre quer voltar com a horta, então não pode caminhar na sucessão, né? Eu tenho um espaço e eu quero que aquele espaço sempre seja minha horta. Então aí eu não posso planejar minhas árvores do futuro, mas eu vou planejar a árvore que produz matéria orgânica, né, localmente. Eu vou planejar meus consórcios, eu vou saber, esse consórcio que sai antes vai nessa posição do sol, porque daí ele não vai fazer sombra para o outro consórcio que sai depois, ao contrário, né? Então, são vários detalhes que a gente vem trazendo. E aí, no meio do ano, a gente vai fazer mais filmagens, a ideia é fazer bastante por realidade, a pergunta do Cerrado a gente vai fazer também, né? A gente fez semiárido, a gente quer fazer dos climas temperados, a gente quer fazer das savanas ou do Cerrado, né? Enfim, tá só começando, né? Muita coisa para compartilhar e a gente está muito feliz aí com esse projeto. E a gente feliz, quem gosta de agrofloresta está feliz em poder ter mais um local para buscar conhecimento, né? Então, eu digo por mim sempre, pode falar, Namastê. Não, que eu me lembro muito, uma vez eu fui assessorar um projeto, chamado Projeto Flora, um projeto trabalhando no Paraná com 600 famílias. E aí o projeto ia ter uma equipe grande de técnicos, né? Eram 42 técnicos, né? E aí tava eu e o Nelson dando uma formação para os técnicos, né? E aí no meio do curso, né? Os técnicos falaram assim, nossa, mas e agora? Como é que a gente vai para o campo e a gente vai falar tudo isso que vocês estão falando para os agricultores, né? E como é que a gente vai aplicar isso, né? E aí a gente falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos perguntar primeiro o que ele já faz, né? E a partir do que ele já faz, a gente vai trabalhar na agricultura dele, né? Porque muitas vezes na agrofloresta, o que acontece? O cara fala assim, não, vamos fazer lá na reserva legal, lá na APP, lá no pé do morro tem umas pedras lá, que já é uma área que eu não vou fazer mesmo. E ele fala assim, não, a gente vai fazer na horta dele, né? Se ele faz horta, a gente vai fazer agrofloresta na horta dele. Se ele faz gado, a gente vai fazer uma agrofloresta no gado dele, na pecuária dele, né? E aí, nesse livro até a gente relata bastante os desenhos, né? A gente acabou construindo desenhos, um desenho para pecuária, né?
como que a gente fez, né, como que é desenho, espaçamento, variedade, né, para onde o carro-chefe é o gado. Como que a gente pode melhorar o sistema, né, trazendo todos esses princípios que a gente falou, né, para o gado dele. Um sistema para galinha. Então, no Mário Lago, a galinha é extremamente importante, porque o ovo tem uma importância muito grande, o frango, né? Então, vamos fazer um sistema para galinha, né? Então, a galinha come comida, né? Não soja, milho e ração, né? Então, vamos plantar a bananeira, porque a bananeira, além de comida, é vermífugo, a folha da amora, a folha do urucum e várias outras plantas. E aí pensar a rotação, pensar um tifton, um amendoim forrageiro na entrelinha. Então, uma agrofloresta voltada para a galinha, né? Então, a gente pensa muito nisso, né, Mário? De estar fazendo módulos, né, também voltado para isso, né? Uma agrofloresta voltada para a pecuária, uma agrofloresta voltada, né, tem uma que a gente tá elaborando, a gente vai implantar lá primeiro lá em casa, né, que chama SAF Abelha, né? A Ana Luísa Bovoy, né? Que vai puxar esse curso, né? Ela trabalha com abelha, né? E a gente vai fazer uma agrofloresta voltada para abelha, né? Como que a gente pode plantar pasto para abelha, né? Tem um agricultor no norte do Paraná, o Nicão, também que está fazendo isso, né? Ele está plantando, não me lembro, acho que uns 6 hectares, né, Mário? De pasto para abelha, né? Então, plantas que vão suprir. Então, por exemplo, no sul a gente tem uma dificuldade muito grande no inverno, né? Que você tem pouco recurso, pólen, néctar, né? Então, o que pode gerar recurso, né, nesse período, né? E não só pólen, néctar, mas resina, né? Tudo isso que a agrofloresta traz. E aí, quando se poda, as plantas liberam mais resina, então pode aumentar a produção. E aí, o margaridão, ele flore tudo numa época, mas a gente sabe que se a gente podar alguns meses antes, a gente pode tardiar, pode deixar mais tarde a floração dele. Então, de repente, um talhão a gente poda nesse mês, outro talhão naquele outro mês, e a gente vai escalonando a floração do margaridão. Então, a gente está meio que pensando ainda no sistema das abelhas, né? E a ideia é trabalhar bastante com esses focos, né? De repente, a gente tem várias ideias, mas a gente tá indo aos pouquinhos. A gente já gravou bastante módulos que já estão disponíveis, tem uns que já estão gravados e estão saindo, né? Mas a gente pensa em fazer mais, né, Maria? E trabalhar a realidade das pessoas, né? Trabalhar o que elas querem, né? Sim, é muito importante, é importantíssimo essa disponibilidade de fazer chegar a todos. Então, prosa boa passa ligeiro, né? Nossa senhora, agora eu vou olhar a hora aqui. Aí, falta 3 minutos só. Oxe, mas vamos fazer o seguinte. Então, como falta só 3 minutos, passa ligeiro quando a conversa é boa. Eu quero agradecer primeiramente a presença de vocês aqui, tá? É muito importante para mim poder estar conversando aqui com vocês. Não só eu, pessoalmente, Stephanie, venho buscando cada vez mais conhecimento nessa área. E quando eu comecei a aprender sobre, a primeira coisa que eu quis fazer é passar o conhecimento também. Por isso que eu estou fazendo essas lives. Eu não sei porque se isso é a base da agrofloresta, mas dá uma vontade de passar adiante isso, né? Tá. Então, é essa a minha ideia. Como eu já tinha lidado com mídia, uma época eu fiz faculdade, coisa e tal, então eu misturei tudo que eu venho fazendo até hoje e quis abrir essas lives para passar esse conhecimento. Então, eu quero agradecer, Mariana. Muito obrigada, Namastê. E eu quero ver, deixa eu ver quanto tempo tem, só porque eu quero as considerações finais de vocês. Tem 2 minutos. Aí eu não sei que vocês queriam passar para a gente mais alguma informação. E eu agradeço imensamente, viu? Fala aí, Mário. Minha consideração final eu estou muito grata pelo convite, a gente sempre fica muito feliz e realmente é uma coisa de compartilhar. Eu queria ouvir um pouco de você também, o que você está achando dos cursos, o que você está achando da agrofloresta. Minha consideração final eu ouvi. Aproveitar os minutinhos finais. Sim. Fala aí, Damas. Não, é isso. Agradeço muito. Acho que é sempre bom falar de agrofloresta, né? Eu brinco assim, se quiser falar de agrofloresta, quer me ligar à meia-noite, 2 horas da manhã e tal. Para falar de agrofloresta, eu falo. Às vezes de noite eu sou meio preguiçoso, mas para falar de roça, eu falo. E é isso, é sempre bom poder trocar ideia aqui, tá conversando. Teve bastante gente que acessou aqui, não tá vendo? Agora teve 37 pessoas, tal. E aí agradeço a oportunidade. E é isso, espero conhecer um dia pessoalmente, né? Mas sim.
Sim, é Eu isso. tenho muita curiosidade de conhecer vocês pessoalmente. Eu sou amiga do Ricardo há um ano e não conheço ele pessoalmente. A gente se conheceu na pandemia, via online, eu fiz até uma live com ele. Não conheço ele pessoalmente. Sou fã do João também. Então, várias pessoas que eu fiz as lives eu conheço só pela internet. Mas vamos ver se a gente consegue um dia se conhecer pessoalmente. Se tudo der certo. Eu daqui uns dias estarei saindo aqui do Sul. Por isso que a minha live final será semana que vem com um professor da Universidade do Piauí, que ele sempre me convida para fazer palestras e eu nunca tive a oportunidade de falar com ele. Então, eu vou aproveitar e falar com ele, vai ser minha última live. Acredito eu que será minha última agora, porque eu estarei indo para o Nordeste. Voltando para o Nordeste. Ô, beijo. Ai, ai. Ai, que legal. Você vai morar lá? Eu venho viajando há uns 8 anos já, assim. Não tenho morado muito, como diz o outro. Eu tenho andado, morado muito mais pouco. Eu sou do Piauí, Mas né? Então, ele comentou isso. Nós vamos conversar sobre você, com certeza. Porque ele comentou, Namastê nasceu no Piauí. Eu morei em Maringá. Eu morei em Maringá um bom Legal. tempo. Morei em Maringá também, é muito linda, bem arborizada, né? A cidade é arborizada. Tomara que as pessoas conscientizem e comecem a fazer mais agrofloresta e também arborizar mais as cidades também, né? É importante. Então é isso, vai fechar daqui a pouquinho e já tá para fechar, acho que já fechou. Eu vou fechar aqui, quero agradecer, um beijo, até mais. Obrigada, Tefi. Obrigada mesmo. Um abraço. Bom sábado aí, bom final de semana. Abraço, Valeu, gente. bom final de semana. Valeu. Tchau. Tchau.